emitiu uma nota deixando o Ganso de fora da partida de hoje, dizendo que ele tem negociações com outro clube do futebol brasileiro e ele está fora do Fluminense. Você e o Hernan trouxeram detalhes, têm apurado sobre isso? Eu não sei se eu posso estar errado, mas não sei se ele está fora do Fluminense. Vamos lá, vou ler a nota do Fluminense. Eu acho que assim, é preservado para não completar os jogos e preservado por uma questão ali. Porque assim, daqui a pouco nenhum clube contrata o cara, aí a gente bota a nossa bunda na parede, falando que o cara não joga mais pelo Fluminense. Vamos lá, lê a nota do Fluminense. Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana, o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o Ganso, o jogador, para que tenha tranquilidade e as condições necessárias para decidir o seu futuro. Então são as duas próximas partidas. Isso. Então não dá pra gente cravar que o cara não joga mais pelo Fluminense. Na verdade, ele tá fora ou não? Não, então, mas aí, é o seguinte... Deixa o Vicari responde. Mete bronca, Vicari. Não, então, ele pediu para não jogar na partida contra o Mirassol, justamente para não completar o número de jogos e também, consequentemente, não jogar a próxima. E aí chamou a atenção ontem, a repercussão ontem é justamente essa. Poxa, poderia jogar a partida de hoje, porque ele já jogou pela Libertadores, então por que também não jogar hoje? Então aí o Fluminense emite a nota falando, nesse momento, como jogador... Pode ter proposta de outros clubes, se é que já não tem, aí o Bruno Andrade e o Hernan podem responder, a gente acha melhor também que ele não atue nessa partida de Libertadores, tá? Então, inicialmente, é um pedido que começou no final de semana, na partida contra o Mirassol, e o Fluminense já entendeu que é melhor que hoje também ele não atue. Vai, Bruno Andrade, me explica essa história, por favor. Não, é isso, é o famoso está de saída, mas não tem nada fechado. É uma nota oficial que expõe a situação, não pormenoriza, porque fala em interesse de um clube, não fala qual é o clube, nem sequer tem negociação em andamento. Claro que isso pegou muita gente de surpresa. Eu, por acaso, já me preparava para dormir. Portugal, mais 4 horas, mas fiquei em cima dessa história. O Hernan apurando também, enfim, outras pessoas da ESPN apurando. Daquilo que eu pude recolher aí nas últimas horas, importante, não há negociação forte em andamento com ninguém. O que há sim é abordagens, interesses, aquilo que também é o desejo do Paulo Henrique Ganso no momento, começando, claro, pela saída do Fluminense para ter mais espaço. O que me explicaram é o seguinte, é sair do Fluminense para ter mais minutagem para jogar. O Ganso se vê um pouco insatisfeito com a sua situação, adora o Fluminense, tem uma paixão grande pelo Fluminense, mas quer jogar. E assim que o Fluminense vê essa situação, ou que o Ganso se coloca à disposição do mercado, ele já recebeu pelo menos 2 abordagens, do Remo e do Santos. Do Santos, por questões lógicas, tem uma ligação afetiva grande com o Santos. E mergulhando ainda mais nessa apuração, a informação que eu tenho é que o Ganso está sendo avaliado pelo São Paulo. Não existiu ainda uma abordagem, não existiu uma negociação. O que existe é o São Paulo ter conhecimento que o Ganso quer sair e agora começa um processo de avaliação interna, até porque o Ganso também tem história no São Paulo, não é somente no Santos. Então, a partir de agora, o São Paulo começa a avaliar o nome do Ganso para tentar entender se vale a pena fazer uma proposta, quanto é que custa, se encaixa no estilo de jogo do Dorival, se vale a pena. Então são 3 clubes hoje que, eu não vou dizer que namoram o Ganso, mas que tentam entender quais são os processos ou qual pode ser o próximo passo. Mas repito, não há negociação em andamento com ninguém, abordagens, sondagens e um certo interesse. E assim, o mercado se mostra muito aberto para o Ganso nesse momento, até por isso ele fica fora dessas partidas para sentir. E são 2 partidas que antecedem a parada da Copa. Depois vai ter vão ter as férias, reapresentação, e aí o Ganso já espera estar com o futuro pelo menos definido. Mas o contrato dele vai até o final, até o final do ano. E aí tem toda uma questão dessa saída do Fluminense, como é que ela se daria? Se o Fluminense vai querer uma compensação financeira, se simplesmente pelo fato do Ganso ser um ídolo, considerado um ídolo por muito torcedor do Fluminense, seria uma coisa assim de tipo, aperta as mãos, libera a folha salarial e você segue o seu caminho amigavelmente. E a questão específica do São Paulo, na informação trazida pelo Bruno, o São Paulo se movimenta para trazer 4 a 5 reforços. Boa. E aí você tem essa posição de meio-campista, que é uma posição carente desde a saída do Oscar. Né? O nome do Paulo Henrique Ganso, naturalmente, é muito bem visto nos bastidores do São Paulo pela história que o Ganso tem. E vamos colocar aqui uma outra situação que ela precisa ser falada. O treinador atual do São Paulo, o Dorival Júnior, tem um apreço muito grande pelo Ganso. Foi treinador do Ganso quando o Ganso surgiu no Santos ali, foram campeões paulistas, tem aquela cena do Não Saio que é muito clássica e tal. Então, assim, existe um carinho da comissão técnica do Dorival pelo Paulo Henrique Ganso, mas precisamos falar que o São Paulo observa outros nomes. E o que me cantaram a bola foi até que são nomes com outras características do Paulo Henrique Ganso. Sim. Então, assim, como é um tema muito sensível por se tratar de um cara que é muito grande dentro do São Paulo,
é tudo com muita calma. Não há negociação, não há conversa aberta. O que há é muito mais assim, um movimento de, é um jogador que está livre, é um jogador que tem história. Vamos lembrar também, o Paulo Henrique Ganso é um jogador que vai completar 37 anos. É um jogador que tem ali as suas questões físicas. Não é o Paulo Henrique Ganso que jogou no São Paulo com a camisa 8, depois foi camisa 10 anos atrás. Depois saiu do Santos ainda, pelo menos 12 Não, ele anos teve uma atrás. passagem excelente antes dele ir para o Sevilha. Sim. Ele foi um cara assim que teve uma passagem espetacular. Tanto que ele vai para o Sevilha e vai para o Sevilha assim, bem demais. O Ganso era daquele time que o São Paulo chega na semifinal contra o Atlético Nacional, naquele jogo lá que é um absurdo, que se tivesse VAR, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é um tema que pode ser abordado ou não. Então, assim, Entendi. ele pode ficar somente nisso que o Bruno falou. Ou pode ser que alguém fale, não, realmente, ou o próprio Dorival, ou a própria direção, o Macis e tal. Não, é um cara importante que pode agregar muito aqui dentro. Mas pelo que eu tenho de informação, eles estão olhando vários nomes, outros nomes, inclusive com características diferentes. Vou pedir pra você que tá chegando no nosso live, manda nos Felipe. comentários o que você acha do futuro do Ganso. Se é melhor ele ir pra Santos, onde ele tem uma história grande, no São Paulo também tem uma história bonita, ou no Remo também, que é um clube que tá crescendo, tá disputando a Série A e tá dando trabalho. Qual seria o melhor destino pro Ganso? Manda aqui no chat e vai deixando seu like, porque iremos falar muitos temas aqui. Eu quero Felipe. pelo menos 1.500 likes hoje. Bruno Vicari, e aí? Na tua opinião, o que você vê dessa questão do Ganso? Não, só... Ah, Não, acrescentando que o Hernan estava trazendo um retrospecto importante dele no São Paulo, e aqui no Fluminense, além, claro, dele ter sido campeão da Libertadores, venceu campeonato estadual também, a torcida do Fluminense reconhece e entende que ele teve uma participação muito grande em 24, não foi isso? Quando o Fluminense estava ali perto da zona do rebaixamento, depois ali, né, da conquista da Libertadores de 23, mas o Fluminense começa mal o Brasileirão de 24, e ali foi um momento onde ele talvez tenha sido até mais importante para o time do que nos títulos de 2023, quando o Fluminense correu o risco de rebaixamento, e naquela equipe ele foi muito bem. Ele já tem de fato 12 jogos, tá, no Campeonato Brasileiro. Então ele vinha sendo utilizado pelo Zubeldia em partidas também importantes, mas não como titular. E aí fica essa questão, né, também se como é que vai ficar o meio de campo do Fluminense, que já perdeu o Arias, aí tem o Savarino, mas o Savarino não é um cara que joga tanto por dentro, né, joga mais pelo lado, então essa é uma outra questão que é muito discutida pelos torcedores do Fluminense. Agora, vocês acham, aí perguntando pelo que vocês têm aí de experiência também de mercado, se já não tivesse algo muito próximo, vocês acham que ele pediria, assim, para não jogar as outras partidas do Brasileiro, apenas para esperar, assim, essa movimentação do mercado, ou vocês acham que no momento em que ele pede para não jogar é porque ele de fato já tem assim um destino bem encaminhado? então isso que me chamou a atenção até, Bruno Andrade, porque o Fluminense solta uma nota que o Ganso comunica o interesse de outro clube, e normalmente quando tem esse tipo de postura, esse tipo de comunicado, me dá a entender que nem o Bruno Andrade falou, o Bruno Vicari falou, que já tem uma coisa bem encaminhada, e como vocês trouxeram aqui, não tem nenhuma negociação tão avançada assim em andamento, né, Bruno? Cara, é uma interpretação lógica, o Vicari fez essa interpretação, tenho certeza que muito torcedor, especialmente do Fluminense, também fez. A gente pode estar sendo enganado ou não ter aqui todos os elementos, mas a nossa informação, e pelo menos a minha informação, é que não há nada negociado, ou seja, nada muito avançado, que existe por enquanto é interesse, e o interesse é de mais de um clube. O que parece para mim aqui, agora só vai a interpretação, não é informação, é que há ali um certo desacerto entre essa situação do Ganso sair ou o Fluminense querer aproveitá-lo. O Fluminense talvez tenha achado por bem, olha, vou me manifestar logo, vou me antecipar aqui, tiro o Ganso dos 2 próximos jogos e dou espaço para ele resolver a vida dele. Caso contrário, o Fluminense teria dito negociação. O Fluminense não falou o nome do clube e tampouco falou em negociação, falou em interesse. Eu acho que fez isso mais para se preservar e também automaticamente preservar o jogador. Agora, se eles tiveram conhecimento que ia ser feito, eu posso estar redondamente enganado, não me recordo, mas acho que foi o GE que escreveu que essa nota oficial gerou um certo desconforto ali. Foi uma nota que o Ganso, eu posso estar enganado, não sei se eu li exatamente essa parte, o Ganso não estava muito favorável à publicação dessa nota. O Ganso queria que isso fosse tratado de forma mais interna, resguardada. É porque assim, vamos puxar o que aconteceu com o Savarino. O Savarino, ele ia para o jogo do Botafogo, só que ele já tinha uma negociação com oferta, com tudo mais do Fluminense, e o Botafogo solta uma nota dizendo, olha, ele não vai jogar em função de uma negociação que está em andamento e tal. E aí ele acabou indo para o Fluminense. No O caso, Anselmi nem sabia, né, Hernan? Lembra? Ele estava relacionado pro jogo. no caso do Ganso, é uma situação que, pelo que a gente tem de informação, e eu e o Bruno, a gente ficou muito em cima dessa história ontem. Me parece, e aí eu tô trazendo assim um bastidor de clube, assim, uma coisa que é mais de dia a dia mesmo, Sim. que dá para você segurar. Necessariamente você não precisa chegar e falar assim, olha, informar o público que tem um interesse de um clube, tem clubes interessados. É algo que você consegue resolver internamente. Ainda mais tratando de um cara grande como o Ganso.
Então, se gerou esse desconforto, muito em função de não temos aqui uma oferta, temos um interesse, então assim, ó, preserva. Muitas vezes você pode falar, olha, ele vai fazer um reforço muscular, vai fazer um controle de carga. Cara, já aconteceu, a gente sabe às vezes que muitas vezes a gente até apanha quando a gente dá uma informação e o clube coloca ali uma nota dizendo que é controle de carga, que é preservado, que é não sei o quê, problemas particulares e tudo mais. Então, é uma situação que poderia ter resguardado um pouco mais, ainda mais pela imagem e pela presença que tem o Ganso. Já vou passar para o Bruno Vicari, quero fazer uma pergunta para ele, mas eu perguntei para o chat qual seria o melhor destino para o Ganso. O chat respondeu, então eu vou ler alguns comentários aqui, ó. O melhor destino para o Ganso, mandou opinião lá, aposentar, André Hernan. 37 anos. Ainda tem mais uma linha pra queimar aí, ó. A Simone mandou pro Santos, o Rian falou, eu iria pro Santos, jogaria com o Gabigol e Neymar, onde ele tem uma história. Remake de 2014. Nossa, Jesus. De 2012. 2012. Ganso devia parar. E a Cristiane mandou assim, ó, São Paulo não funciona pro nosso sistema. Até uma pergunta pra você, Hernan, antes de passar pro Vicário. O São Paulo hoje tem um meia mais camisa 10, seria o Cauli. Na teoria, né? O Cauli joga por dentro e joga pelo lado, né? O Dorival, não sei se você tem essa informação, ele quer algum homem mais ali próximo do atacante, um meio atacante? Quer um criador de jogadas. O Dorival quer um criador de jogadas. Então se encaixa. Só que assim, mas aí, mas vamos lá. Um cara que pode criar jogadas, vamos pensar no Corinthians. Sim. Me veio a cabeça do Corinthians. Você tem o Garro. Sim. E você tem o Memphis, que fica muito mais colado na área ali. Sei lá, agora que tá jogando o Lingard, mas assim, o Garro é um jogador que ele tem aquela coisa de pifar a bola, que o Ganso tem, que pra mim é um dos maiores que eu vi jogar, assim, da minha carreira como jornalista, o cara que pifa a bola, o cara que antecede a jogada, o cara que é inteligente, pra mim o Ganso foi um dos melhores que eu vi jogando dentro de campo, assim, no olho ali na beira do campo. Sim. Só que assim, hoje o futebol ele te exige mais uma intensidade. E nós estamos falando de um cara que tem 37 anos e que a gente sabe que tem alguns problemas físicos. O Ganso sempre conviveu com esses problemas físicos. Então, assim, seria o Ganso esse jogador plus no São Paulo, com um jogador que possa compor com ele ali, tipo assim, vamos contratar um exemplo assim, um Savarino, um Garro no São Paulo. Estou citando exemplo. Mais o Ganso para ser esse complemento, mas aí ele já não é esse complemento no Fluminense e fica no banco e não joga todas? Como é que será que ele teria uma situação espelhada do Fluminense no São Paulo? E aí compensaria? Ou o São Paulo ou qualquer outro clube que ele esteja, que tenha interesse no futebol dele. Então, me parece que no São Paulo, eu não sei se essa peça se encaixa, ou de que maneira ela se encaixaria. Fato é que, como disse o Bruno, há uma análise acontecendo. E aí, o Hernan e Bruno Vicari, tem um comentário aqui, o Mauro Cruz mandou assim, ó, Diniz gosta do Ganso, né? Até porque em 2023 o Ganso foi uma peça fundamental do Diniz ali no esquema tático para ganhar a Libertadores. Ó, só um recadinho aqui, quero subir o número de like, tá? Vamos subir esse número aqui. Mas, ô Bruno Vicari, usou da carta Bruno Andrade, se você estivesse no lugar do Ganso, para qual destino você iria desses três que apuramos que tem um interesse inicial, não tem negociações de andamento, mas Santos, São Paulo ou Remo? Se você fosse o Ganso, para onde você iria, Bruno Vicari? Bom, eu não sei tudo que acontece no bastidor aí do Ganso no Fluminense, mas assim, a minha impressão olhando de fora, primeiro seria continuar no Fluminense, porque é um lugar onde a gente viu, onde ele é muito querido pela torcida, e o Fluminense é um time que disputa a parte de cima da tabela do Brasileiro, tem ainda uma chance aí na Libertadores ou eventualmente na Sula e na Copa do Brasil, então é um time que pode disputar título esse ano. Pensando nesses outros três, sabe o que me chama a atenção? É que a gente tá falando aí de especulação, né, de Santos e Remo. E são clubes, assim, com realidade bem diferente do São Paulo, no sentido de Santos e Remo estão disputando para não serem rebaixados. Essa é a realidade dos dois nesse momento, no Brasileiro. A verdade, os dois se enfrentam, inclusive, na Copa do Brasil também, né? Enquanto São Paulo ainda é um time que está tentando ali voltar e permanecer no G4 do Brasileiro e tem chance ainda também, pelo menos na Copa Sul-Americana. Então, assim, pensando em objetivo, eu acho que no São Paulo ele vai disputar títulos diferente do que vai acontecer se ele for para Santos ou Remo. Olhando de longe, acho que a resposta é essa. Por isso que eu concordo com o Hernan. Eu também não sei se um time que está disputando título de fato para valer contaria com o Paulo Henrique Ganso hoje. Me parece que os times que demonstram interesse nele têm outras ambições ou outras condições aí de elenco. Depois eu queria perguntar pro Hernan um negócio do técnico do Flu, tá, Felipe? Antes de vocês mudarem de assunto aí, porque tem muita gente me perguntando isso. Falei, vou perguntar pro Hernan lá no Fala Fonte.